Olá, tudo jóia? Tudo bom? Você ligado aí na programação da nossa TV Alba, no ar, mais um OAB na TV. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública, judicialização na nossa saúde, né? São tantas reclamações. Se a gente fosse analisar, né, os problemas sociais, né, por conta aí da falta de acesso à saúde pública, tantos problemas que as famílias estão enfrentando diariamente, a gente precisaria de um programa longo aqui, né? Mas olha, quem vai tirar as dúvidas, conversar com a gente a respeito dessa temática é o Dr. Luiz Felipe Castro. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à TV Alba. Obrigado a você, Milena. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre saúde, sobre acesso à saúde e judicialização. Exato. Gente, Dr. Luiz Felipe, ele é membro da Comissão Especial de Saúde Pública da OAB Bahia. Você sabe, né, aqui no programa a gente sempre convida, né, especialistas, membros das comissões, para aproximar um pouquinho, né, o trabalho da advocacia da sociedade de forma geral. Como eu falei, a questão da saúde é uma temática muito sensível, mas sim, são muitas dúvidas. Quando, como, por que judicializar? Qual o caminho? O que está acontecendo, né, doutor, que faz com que cada vez menos pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade? Infelizmente, né, são dados que não sou eu, Milena, que está falando, que não vai ser o doutor Luiz Felipe que está aqui conjecturando, mas são dados aí específicos, né, do nosso país como um todo. E aí, falando mais específico desse tema, judicialização da saúde pública. Como é que está essa situação hoje, se a gente for pegar um retrato, né, um recorte aqui do nosso estado da Bahia? A judicialização da saúde é um fenômeno que vem sendo discutido aí nos últimos anos por causa do seu aumento exponencial. As pessoas começam a buscar a judicialização à saúde para começar a ter acesso aos tratamentos. E aí eu ligo o alerta para que a gente não trate a judicialização à saúde apenas como causa do problema, mas que a gente discuta também a origem desse problema. Por que as pessoas começam a buscar mais a judicialização à saúde? Será que está faltando acesso? Será que está faltando a ele a possibilidade de realmente ter um tratamento universal, conforme previsão legal da Constituição Federal? Essa eu acho que é a temática. Uhum. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, né, sobre a sensibilidade do tema e aí analisando, por exemplo, a saúde em outros países, se a gente fosse pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é referência, né, um país super desenvolvido, mas lá o cidadão comum, se ele precisa de um médico, se ele precisa de um atendimento, não tem um plano de saúde, não tem o Obamacare ou qualquer outra questão, ele precisa pagar de imediato para esse atendimento, né? Aqui a gente tem serviço disponível de forma gratuita. A gente viu aí durante a pandemia a força, né, e o brasileiro muito feliz com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor acha que aqui tem muita demanda, por isso a qualidade do serviço cai? Falta a preocupação na saúde básica? É a questão mesmo da desigualdade, né, social, da renda ínfima do brasileiro que vai gerando essa questão como um efeito em cadeia, um efeito dominó? Milena, eu sou suspeito para falar do SUS. Eu sou um entusiasta do SUS. Acho que o SUS é uma grande conquista, né? O SUS ele foi criado junto com a Constituição Federal de 1988 e na Constituição preconiza a importância do SUS e a construção do SUS dentro do organograma do Sistema Único de Saúde para o Brasil, né? E quando a gente fala sobre outros países, é bom deixar claro que dentro da nossa realidade mundial não existe nada parecido com o SUS. Uhum. O SUS é sensacional. Ele consegue atender todas as classes sociais. Os trabalhadores do SUS, eles merecem realmente palmas, porque são guerreiros. Enfrentar diariamente as dificuldades do SUS, enfrentar diariamente as dificuldades da ponta de quem trabalha no SUS é muito complicado. Só que a gente precisa ter uma sensibilidade na hora que a gente fala das dificuldades de acesso, principalmente em planejamento, em como o planejamento é realizado, porque perceba, em regra, a União ela regulamenta como os serviços de saúde devem ser ofertados e ela encaminha as verbas para o custeio do serviço de saúde. Cabe aos estados e municípios fazer a execução desses serviços de saúde. Normalmente, o que a gente percebe é que determinadas regiões recebem verbas diferentes de outras regiões, o que acaba dificultando o acesso de pessoas com maiores dificuldades financeiras. Pessoas mais pobres acabam tendo maiores dificuldades de acesso à saúde em detrimento de pessoas mais ricas.
Uhum. Eu estava olhando aqui a nossa pauta e fiquei chocada aqui com esses dados. O CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, apontou que apenas em 2022 foram cerca de 268 mil ações, né, em tramitação relacionadas aí ao tema saúde. E aí eu lhe pergunto, é um número alto, né? O que é que esse número reflete sobre a situação do acesso, né, à saúde pública aqui no nosso país? É um número alto, é assustador a quantidade de pessoas que precisam realmente buscar a justiça como uma forma de regularizar o seu direito que é previsto na Constituição Federal. Agora, quanto aos números de forma específica, eu acho que a gente precisa fazer um corte. Porque, perceba, se estamos falando de judicialização à saúde pública, eu acho que a gente precisa perceber que existe uma ausência no dever prestacional do serviço do Estado. Mas se estamos falando de saúde suplementar, existe uma quebra da relação comercial, onde o cidadão contrata um plano de saúde através de uma relação comercial pré-estabelecida e a prestadora de saúde suplementar precisa oferecer o serviço que é contratado, ou pelo menos deveria oferecer o serviço que é contratado. Então a judicialização, quando vista de cima, ela acaba tendo um olhar muito genérico. A gente precisa aprofundar os estudos, aprofundar o olhar para perceber qual o diâmetro, qual o direcionamento que a judicialização está tomando. O que a gente percebe de imediato é que muitas pessoas precisam do acesso à saúde através da justiça. Justamente porque você trouxe uma questão aí, um recorte, né, doutor, que a gente precisa falar, né, da falta as pessoas estão sem ter condições de continuar mantendo a pagar os seus planos de saúde. Os planos de saúde têm aumentado, chega lá, não consegue, né, a realização, a concretização daquele exame ou daquele procedimento e aí busca na saúde pública, sim, que também tem uma demanda enorme e aí geram esses altos números que a gente acabou de trazer aqui para você que está em casa. Quando a gente fala, né, sobre o que é constitucional ou não, quando a gente fala sobre a importância desse acesso, né, justo à saúde, qual é a sua avaliação? O senhor acha que a gente tem aí um equilíbrio nisso, né, com relação ao recebimento desse direito que deveria ser garantido, né, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei? E a gente vê tantas pessoas aí nessas filas de regulação ou morrendo mesmo nos hospitais por falta, né, do serviço, do atendimento, do exame, da cirurgia? Milena, acho que o senhor vai me deixar em maus lençóis. Né? São perguntas muito sensíveis e que precisam de uma abordagem muito delicada, muito... A gente precisa ter a sensibilidade para falar sobre esse assunto. Perceba, a Constituição Federal ela garante a todos, de forma universal, o direito à saúde. A saúde ela é financiada de forma indireta, através de contribuições de imposto e contribuições sociais. Então, o cidadão acaba financiando o próprio tratamento à saúde, né? Mesmo que de forma indireta, o SUS ele é financiado através de impostos e contribuições sociais. Quando a gente parte para uma análise de será que é justo, será que é suficiente, a gente precisa levar em consideração que a vida é um direito fundamental. E o pilar de sustentação da vida, um dos pilares mais importantes é a saúde. Então, não tem como quantificar justiça quando se trata de saúde. É devido. Sim. Direito à saúde a gente não pede, a gente exige. É previsão constitucional. A gente conversava, doutor, aqui e eu fiquei até sem entender, e é importante a gente compartilhar, né? Levar para você que está em casa essa informação, porque o cidadão comum, muitos, né, boa parte, desconhece. Por exemplo, dizer que os entes públicos, especialmente os municípios, né, eles encontram dificuldades para planejar a gestão do orçamento no que diz respeito à saúde. Você falou desse gerenciamento, né, federal, da verba que chega ao município, a quantidade desse dinheiro, né, que muitas vezes é insuficiente para suprir tantas necessidades sociais. Queria que o senhor explicasse isso, para que o cidadão comum entendesse como é que funciona essa distribuição de verba, no caso aqui a gente que está fazendo um recorte específico para falar de saúde pública. O entendimento hoje da Justiça é de que o dever do cumprimento da saúde ele é recíproco entre os entes da federação. Então, cabe o dever prestacional da saúde à União, Estados, Distrito Federal e município. Quando eu trago aqui a fala e o exemplo citando o Estado, falo o Estado de forma geral, como a União. Cabe à União, além de regulamentar a saúde,
em nível nacional, fazer os repasses de verba para os estados e municípios que executam os serviços que devem ser prestados. Normalmente, existe uma diferença de verba que é passada de acordo para cada região. Tem regiões que recebem mais, regiões que recebem menos. Isso causa um impacto financeiro muito grande na assistência à saúde dos cidadãos daquela determinada região. Perceba que tratamentos um pouco mais caros, como tratamentos oncológicos ou tratamentos de doenças raras, eles precisam de um custo financeiro um pouco maior, de um aporte financeiro um pouco maior. E acaba trazendo algumas dificuldades para o município arcar com o custo do tratamento de alguns pacientes. Então, determinado município, a depender da doença, recebe o orçamento anual menor do que o valor do tratamento da doença. Por isso que lá no nosso escritório a gente sempre orienta os advogados que na hora de judicializar, a gente busque apenas os entes da federação que têm liquidez, que têm condição suficiente para fazer o pagamento do tratamento desejado, no caso, estados e União. Porque afeta, imagino, assustadoramente os cofres públicos, né? Afeta em forma significativa. E me conte uma coisa, essa questão de manter, né, a assistência à saúde para a população, que tem esses custos, né, que interfere bastante no dia a dia desses cofres públicos, como é que a judicialização também a afetaria? Por isso, então, esse caminho de judicializar federal? Muito se fala que a judicialização tem causado impactos negativos. Mas perceba, Milena, a pessoa não acorda um dia e fala assim, estou doente, sim, acho que vou entrar na justiça. A pessoa não acorda um dia e fala assim, vou entrar na justiça porque quero colocar uma prótese de quadril. Existe todo um processo até chegar à justiça. E é um processo lento, demorado, doloroso. É um processo de compartilhar sofrimentos. A pessoa primeiro vai na busca incessante do diagnóstico, que é o grande problema. Quanto mais tarde você reconhece o seu diagnóstico, mais difícil é o tratamento. Então, a primeira luta é pelo diagnóstico. Depois que você identifica qual é a sua doença, você tem a surpresa e o impacto de saber que o valor do tratamento da sua doença extrapola os limites financeiros da sua própria família. Mesmo que todos estejam reunidos, às vezes é impossível arcar com aquele custo. Então, você parte por uma luta, uma briga de como custear o seu tratamento. E aí você procura uma UPA, um hospital, procura um vereador, um deputado. Você busca elementos, artifícios para conseguir o seu tratamento, até que alguém fala para você, procure um advogado, acesse a justiça. Talvez seja o melhor caminho. E aí a pessoa vai para um advogado como se fosse a última esperança. Não há como você imaginar, no homem médio, que o advogado vai ser a pessoa que vai lhe dar o tratamento à saúde. Em regra, você vai buscar um médico e não um advogado. E aí perceba, um processo, ele não é rápido. Esse processo de descoberta da doença até a entrega da medicação, ele não é rápido. E as pessoas não morrem tão rápidas também. As pessoas doentes, elas passam por um processo de doença. Então, durante o ano, acredito que o planejamento, a visão de planejamento orçamentário precisa ser um pouco refletida, precisa ser mudada. Porque as pessoas continuam doentes, as pessoas continuam fazendo o tratamento médico que é prescrito por um profissional que acompanha esse paciente. Então, nesse momento, quando a gente fala que o impacto é significativo, que não vai dar para arcar com os custos, eu acredito que precisa rever o planejamento. Precisa colocar essas pessoas mais fragilizadas, com doenças mais graves, oncológicas, doenças raras, doenças graves, precisa colocar essas pessoas no orçamento, no planejamento anual. Se eu tenho hoje 50 pessoas no município que fazem um tratamento oncológico, provavelmente no ano que vem eu terei as 50 pessoas. Então não tem como eu dizer que não há previsibilidade do tratamento. Óbvio que isso é sazonal, fica variando de acordo com as necessidades da população. Mas, em regra, as pessoas estão doentes e permanecem doentes. E se a gente tivesse, né, políticas públicas voltadas, né, mais especificamente para, por exemplo, unidade de saúde da família, a gente cuidaria dessa base e evitaria problemas futuros, né? E essa divisão de verbas, né, lá na ponta a gente teria menos doenças graves, Perfeito. né, doutor? É uma avaliação que a gente precisa
pegar do início, o meio, o fim e tratar com muita especificidade. Você que está chegando agora aqui no nosso OAB na TV, a gente está falando sobre judicialização, né, na saúde pública, o acesso, né, à saúde, as dificuldades ou não, e quando é necessário judicializar, o que fazer e como é que está a atual situação aqui, né, no nosso estado da Bahia e do Brasil. Meu entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Felipe Castro, ele é membro da Comissão Especial de Saúde Pública da OAB Bahia. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, mas já já a gente volta e continua falando sobre esse tema. É rapidinho. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Aqui ao meu lado o Dr. Luiz Felipe Castro, Comissão Especial de Saúde Pública da OAB Bahia. A gente já começou o primeiro bloco falando um pouquinho da atual situação, né, da saúde pública aqui no nosso estado, da judicialização, mas eu achei muito bacana porque no intervalo a gente conversou sobre um importante evento que aconteceu, que foi o Seminário Judicialização da Saúde Pública. Ele me disse que reuniu aí mais de 300 pessoas, né, diversos atores aí envolvidos com a saúde aqui no nosso estado, e aí médicos, representantes do estado, do município, procuradoria. Muito bom, porque gera resultados, né, doutor Luiz? Esses eventos, quando eles saem ali, né, do básico e geram resultados, é o que importa para a sociedade. A partir do momento que vocês conseguem ali reunir estado, município, procuradoria, os médicos que estão na ponta, os pacientes que precisam das demandas, já gera um saldo positivo. Perfeito. Na sua avaliação, como é que foi o evento? Foi um evento muito bacana. Ficamos muito felizes, porque deu muito trabalho conseguir fazer a composição de uma mesa em um formato que sempre tivesse um contraponto. A gente percebia que nos últimos 6 anos no estado da Bahia, todos os eventos que eram realizados sobre judicialização tinham apenas um único olhar. Se era feito por advogados, era sempre visualizando o direito à saúde via judicialização. Se era feito pelas prestadoras de saúde privada, era pregando que a judicialização daria impacto financeiro negativo. Se era feito pelos entes públicos, era dizendo que o SUS não tinha condição de arcar com os custos da judicialização. Conseguimos fazer, então, o maior evento de judicialização que já teve no estado da Bahia. Reunimos os mais diversos atores, advogados, juízes, desembargadores, representantes da assistência farmacêutica do estado da Bahia, representantes da própria Secretaria de Saúde do Estado, de municípios, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, médicos e, para mim, o que sempre foi o mais importante, o usuário do Sistema Único de Saúde SUS, né? Então, foi um evento muito bacana. A gente espera que depois desse evento, na hora que a gente conseguir fazer a avaliação de todos os resultados, a gente consiga abrir uma porta, uma janela de diálogo entre esses atores e que a gente consiga discutir o acesso à saúde para além da judicialização. Porque, perceba, é muito mais interessante que a gente encontre mecanismos de não judicializar. Para antes, né, da judicialização. Antes da judicialização. Né? Não é um pacto de corva, a gente não está lá interessado em querer entrar na justiça toda hora. É muito melhor para o escritório de advocacia especializado, quando o paciente chega, a gente fala, a gente consegue administrativamente, vamos entrar com o pedido, o formulário, o protocolo. Então, a gente precisa abrir esses espaços de diálogo. Agora, nesse diálogo, né, o Estado reconhece as deficiências atuais e já tem, por exemplo, um planejamento, né, para suprir essas demandas, que imagino sim, são muitas, mas quando você aponta ali dados, quando você ouve quem está ali na ponta, né, esse usuário mostrando, né, o que tem vivido no dia a dia, e aí é necessário traçar um planejamento, né, seja de investimentos, de compra de equipamento, de contratação de pessoas. Como é que foi essa avaliação do Estado nesse evento específico? Eu espero, do fundo do meu coração, que sim. Sim. A gente tem a esperança... Trabalhamos para isso, né? Dialogamos para isso. A gente tem a esperança que traga resultados realmente positivos. Estamos aguardando ver qual é a própria avaliação dos entes do Estado que participaram, para que a gente depois faça o balanço, né? Mas resultados positivíssimos. O Estado apresenta os dados de custo, de quanto foi gasto em 2022 e traz o contraponto de quantas vidas foram salvas. Às vezes o valor parece ser exorbitante, mas são muitas vidas que são salvas em cima do valor, que é exorbitante. Mas a gente espera que a gente consiga realmente abrir espaço de diálogo, que a judicialização seja a exceção.
Eu não consigo aceitar o discurso de que o privilegiado busca a justiça. Muito pelo contrário, a exceção é buscar a justiça. O privilegiado tem um acesso fácil, universal, gratuito, igualitário, sem preconceito. Então, é melhor não ter a justiça para ter acesso à saúde do que só ter acesso à saúde através da justiça. E é importante a população conhecer esses investimentos, né, Perfeito. doutor Luiz? A gente fala aqui da saúde, aqui como a gente, desde o início do programa, né, quis atualizar você de casa, de se tratar de um tema muito sensível, de se tratar de verbas específicas, né, de planejamento para execução e condução, né, desse dinheiro para a saúde, seja para compra de equipamento, para construção de hospitais ou para contratação de pessoal. A gente conversava um pouquinho sobre a qualidade de hospitais públicos que a gente tem hoje, sobre os investimentos do Estado nos últimos anos para a construção de hospitais, inclusive em municípios mais distantes da capital. Então, se a gente puder falar um pouco desse número de vagas, vocês que são da comissão, que estão lidando ali diariamente, é um saldo positivo. Perfeito. Eu repito, eu sou entusiasta do SUS. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco com grandes mentes do SUS baiano e de 2007 aproximadamente para cá, a Bahia tem evoluído e falo como usuário do Sistema Único de Saúde. Não falo como prestador de serviço, não. Reconheço a evolução da Bahia no que se refere ao direito à saúde, ao acesso à saúde. Foram milhares de hospitais construídos, leitos ampliados, prestação de serviços especializados. Evoluiu muito, mas eu acredito que chegou o momento da gente discutir a acessibilidade. Muito tem a se oferecer, mas a gente precisa olhar. Será que esse serviço que está sendo oferecido está chegando a quem precisa de fato? A Bahia é gigantesca, a Bahia é continental. A grande distância que existe entre os municípios e a própria capital dificulta que o paciente, o usuário do Sistema Único de Saúde SUS, tenha acesso aos tratamentos. Mas a evolução é impossível dizer que não houve evolução nos últimos anos. A Bahia cresceu, sai de um limbo assistencial para diversos hospitais inaugurados, leitos abertos, referência durante o Covid. Então, eu sou entusiasta do SUS, agradeço demais aos prestadores que trabalham no SUS, mas chegou a hora da gente olhar um pouco com o olhar de quem precisa ter acesso, trazer acessibilidade. Se a gente fosse avaliar aqui quais são as principais causas, né, relacionadas a essa questão da judicialização, seria o quê? Tem doenças específicas que geram mais demanda? É a falta de atendimento? É a falta de leitos? Tem alguma avaliação, números disso? Olha, Milena, é muito específico, né? Porque perceba, a saúde ela é muito ampla. Não sei se você sabe, na Bahia, nós somos polo mundial em doenças raras. Não sabia. A maior parte das doenças raras, é óbvio que tem doenças neurológicas, mas a maior parte das doenças raras são doenças genéticas, que parte de relações consanguíneas. Então a Bahia, ela muito distante, muito grande, interiores mais distantes, primo que casa com prima e aí acaba tendo filhos, geram alguns tipos de doenças raras, inclusive doenças que no mundo inteiro só tem na Bahia. Então, obviamente que a judicialização parte por uma necessidade de acesso. Se você não tem acesso, você precisa judicializar. A gente deu risada porque você trouxe uma especificidade bem que chama a atenção, né? Eu, por exemplo, sou Barreto, aí tem um colega aqui no estúdio que é Barreto. Ontem eu recebi a visita de um Barreto, que a gente não é primo, mas tem não lá pode, o Barreto no nome. E aí você já trouxe aí algumas respostas, né, sobre isso. Temos uma colega também aqui na casa que ela tem um filho que também nasceu com essa questão neurológica por conta do tipo sanguíneo e eles não têm parentesco nenhum, na real, né? Mas sanguineamente, sim. Doutor, não sabia aí, ó, tá vendo? Nosso OAB também é cultura, você que está em casa adquiriu aí essa informação. Então, são muitas especificidades, né, nessa área da saúde. São muitas especificidades. A gente também não pode negar que a regulação é um problema. Sim. As pessoas precisam de regulação. E o familiar... A burocracia que é o problema, às vezes o excesso dela, né? Eu acredito que vem mudanças no que se trata em regulação. Espero que o Estado anuncie alguma mudança, porque são muitos leitos. São muitas pessoas aguardando o leito de regulação. A judicialização vem como um último suspiro de esperança. As pessoas já não aguentam mais e procuram a alternativa de buscar a justiça
para ter o acesso à saúde. Mas já quero parabenizar, porque foi uma organização, né, da OAB, né, foi uma ideia da OAB a realização desse seminário. Parabenizar também o Estado, que recebeu de portas abertas, afinal o evento foi realizado na Secretaria de Saúde do Estado. É interessante também ressaltar que mandou um representante, que teve lá a escuta ativa. A gente não pode estar fingindo que não vê, fingindo que não ouve, fingindo que não sabe quando fala do dinheiro público, né, que é o dinheiro de cada um cidadão que está aí acompanhando aqui, por exemplo, a nossa programação. E a ideia aqui é a gente dialogar sobre essa temática, porque quanto mais a gente fala, mais a gente compartilha conhecimento, experiência, né, e gera aí capacitação para essas pessoas até saberem, né, doutor, que fio condutor seguir quando, né, Deus livre, precisar de alguma questão de saúde e não ter ali o acesso alcançado, por que judicializar e como fazer isso da melhor forma possível, né, porque afinal o grande objetivo ali é salvar aquela vida, né, garantir a vida. Doutor Luiz, conta pra gente um pouquinho sobre o papel da comissão, né, em todo esse contexto e também um chamamento, eu creio, para que mais advogados tenham interesse em estar estudando e sabendo as especificidades desse tema, que é a questão da saúde pública, a judicialização e em casos que são tão individuais, né, como a gente acabou de falar aqui. Perfeito. Antes de entrar na pergunta, eu quero dizer que a Secretaria de Saúde sempre recebeu a gente de braços abertos. A parceria com a Secretaria de Saúde, independente de você ser advogado, de você ser prestador de serviço, é muito importante. E aí é bom lembrar e agradecer também que a estrutura de uma instituição é formada por pessoas que têm também as suas dores, têm os seus sofrimentos, têm filhos, têm pais, têm mães. Então, é muito frágil quando a gente fala de saúde. E eu percebo que as pessoas se identificam com a saúde. A criação da Comissão de Saúde Pública, respondendo sua pergunta, Milena, foi uma inovação da gestão de doutora Daniela Borges, presidente presidente da OAB Bahia. A gente sentia nas outras gestões que a gente precisava aprofundar os estudos em saúde pública. E a doutora Daniela teve essa sensibilidade, aceitou a provocação nossa de criar uma comissão especial de saúde pública e foi muito feliz nos resultados da comissão. Nomeou o Dr. Tiago Campos como presidente da comissão, é um jurista especialista em saúde pública, super gabaritado, que tem desenvolvido um trabalho excepcional à frente da Comissão de Saúde Pública. Dr. Tiago sempre trouxe esse equilíbrio de ter o olhar assistencial, porque a OAB representa a sociedade, a gente não pode negar isso, mas também ter o olhar da gestão pública, interno, financeiro, de gerenciamento de custos. Então, foi um projeto de sucesso, feito por doutora Daniela Borges e acompanhado por doutor Tiago Campos, que tem tido grandes resultados. Fizemos aí no início do ano uma ação de saúde mental para os advogados e no final do ano passado fizemos uma ação sobre saúde mental para os advogados e iniciamos o ano com o maior evento de judicialização à saúde que já teve na Bahia. Esperamos fazer outros eventos ainda esse ano e até o fim da gestão da doutora Daniela e convidamos todos os advogados que tenham interesse, que tenham sensibilidade com a área da saúde a participar, a contribuir e ajudar. Que bacana, muito obrigada, tá, por ter vindo aqui na TV Alba, por ter tido a coragem também, né, doutor Luiz, de falar sobre esse tema. A gente conversava um pouquinho nos bastidores aqui sobre a sensibilidade que a questão da saúde traz. Quando a gente vem para a TV, né, a gente falar sobre as necessidades, sobre questões judiciais que afetam, né, todos, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quero te agradecer pela presença, parabenizar o trabalho da comissão, parabenizar a OAB pela realização do evento, que tenham mais e mais eventos como esse, né? A gente conversava no programa anterior com o doutor Breno Valadares, né, sobre o evento de processo legislativo. A gente já teve a oportunidade aqui também de dar visibilidade à ESA, que tem muita qualificação, muitos cursos, muitos de forma gratuita. Tudo isso acelera, né, doutor, a mudança de dados e disponibiliza mais conhecimento, não só para os advogados, como para a população, de forma geral. Você que está em casa, muito obrigada, tá, pela companhia, pela interação com a gente. Agradecer aqui a toda a equipe do estúdio, que está aqui também trabalhando, jogando duro para fazer acontecer esse programa aí na sua telinha. Nossa produção do querido Dalmir Campos, o pessoal da OAB que está lá nos bastidores. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado, seu momento Milena. Final aí de se despedir. Eu agradeço o convite de ter vindo aqui falar sobre algo que mexe tanto comigo. Eu gosto de dizer que depois que eu virei pai,
a sensibilidade do direito à saúde mexeu comigo de uma forma mais aflorada do que antes. Verdade. Quando a gente começa a ver o nosso coração em outra pessoa, a gente começa a ver a necessidade de lutar por causas tão sensíveis. Então eu agradeço toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre direito à saúde. Eu falo porque eu sei que eu represento as vozes de muitas pessoas que não podem falar. Então, obrigado pelo convite. Espero que outros convites venham para outros colegas também participar do evento, trazer suas percepções e só agradecer, Milena. Obrigado. Muito bem. Você que está ligadinho aí na TV Alba, continue acompanhando a programação. Toda quinta-feira, 14h30, tem programa de estreia e a gente se vê. Tchau, tchau.